Bom, retomando então o estudo do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, vamos ao artigo 6º do pacto, que está dentre os mais cobrados. Quero que vocês deem destaque aí. O artigo 6º é o que se refere à proteção do nosso direito à vida, dizendo que ele deve ser protegido por lei e ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua vida. Depois nós temos aquilo que é mais cobrado em provas, que são as previsões sobre pena de morte, aqui nesse artigo 6º. Atenção, no pacto, os países ainda não se comprometem a abolir pena de morte de forma definitiva. Isso vai ser feito depois pelo 2º protocolo facultativo ao pacto. Então, muito importante, não tem aqui uma promessa dos países de abolirem pena de morte. O que o texto prevê? Se a pena de morte ainda não foi abolida naquele país, ela só pode ser adotada para crimes mais graves, em conformidade com a legislação vigente na época em que o crime foi praticado, que isso não viole previsões do direito internacional, e a pena só pode ser aplicada depois de sentença transitada em julgado e proferida por tribunal competente. Então, isso aqui é para garantir o devido processo legal, né? E uma restrição de que, se o país ainda não aboliu, ele só pode ter pena de morte para crimes mais graves. Aí vem aqui uma previsão para combinar o pacto com a Convenção contra o Genocídio, que nós ainda iremos estudar. O item 4, às vezes aparecem questões. Toda pessoa que foi condenada à pena de morte tem direito a pedir, a solicitar do Estado indulto, perdão, não é? Ou a comutação da pena. E aí o próprio texto inicialmente fala só de indulto, mas depois já inclui a anistia. Anistia, indulto ou comutação da pena podem ser concedidos em todos os casos. E o que é mais cobrado, item 5, quando que a pena de morte não deve ser imposta, segundo o Pacto dos Direitos Civis e Políticos? Nos casos de crimes cometidos por pessoas menores de 18 anos, aqui eu estou analisando o momento da prática do crime, nem aplicada, agora o momento é outro, é de aplicação da pena a mulheres em estado de gravidez. Então, não pode ser aplicada a pena de morte para quem, no momento da prática do crime, era menor de 18, e não pode ser aplicada a mulheres em estado de gravidez. Tem mais uma proibição lá no Pacto de San José, que não está aqui, e as bancas usam como pegadinha. O Pacto de San José também proíbe a aplicação da pena de morte a pessoas que, no momento da prática do crime, eram maiores de 70 anos. Então, cuidado com essa distinção. E o pacto não pode ser utilizado para o país retardar esse processo de abolição da pena de morte, tá? Se ele já estava em um processo mais evoluído, isso aqui é uma consequência da proibição de retrocesso, ele deve seguir aí o seu processo para o quanto antes abolir a pena de morte. Vejam que o pacto, ele não enfrenta discussões relacionadas ao direito à vida, ele não trata da questão da proteção, né, do nascituro, por exemplo, ele não traz questões como nós temos aqui no Brasil, discussões sobre assuntos que são relevantes, como a interrupção da gravidez em caso de anencefalia, uma situação que não é considerada aborto, que o STF admite, não é? Foi analisada na DPF 54, e o próprio pacto, e também é assim aqui no sistema americano, eles deixam um espaço para que os países cuidem dessas questões mais polêmicas, né? Foi ainda uma decisão isolada do ministro Luiz Roberto Barroso em relação ao aborto, para que seja feita uma interpretação conforme a Constituição, dos artigos 124 a 126 do Código Penal, que tipificam o aborto, para excluir do âmbito de sua incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre de gestação. Então, é um sinal de que isso pode vir a ser
descriminalizado, né, nos termos previstos na decisão, uma decisão importantíssima, quem puder leia, muito interessante. O Barroso faz uma análise do princípio da proporcionalidade e cada um dos seus subprincípios nessa decisão. É fantástica, é uma aula sobre o princípio da proporcionalidade. Outra discussão que nós tivemos aqui no Brasil, pesquisas com células-tronco embrionárias, que numa votação muito apertada, o Supremo entendeu que é possível, que não viola direito à vida nem dignidade humana, cumprindo todos os termos da decisão, e também não aborda aqui o pacto, a questão da eutanásia, que para nós é sempre considerada crime, mas, por outro lado, a ortotanásia é admitida, né? Temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 1805 de 2006, nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou na sua impossibilidade de seu representante legal. Então, nós não admitimos eutanásia, é crime, mas a ortotanásia, que seria não prolongar o sofrimento do paciente numa situação de uma doença incurável, terminal, como de um câncer, por exemplo, né? Não ficar prolongando um tratamento que vai ser inútil. Isso é admitido. Percebam que nenhuma dessas medidas, essas decisões que nós temos aqui no Brasil, nada disso viola o pacto, tá? A interpretação é nesse sentido. Não é possível entender que o pacto proíbe o aborto, a eutanásia. Então, ele só diz que ninguém pode ser arbitrariamente privado do seu direito à vida, e por recomendações do próprio Comitê de Direitos Humanos, por interpretações feitas pela ONU, o nosso entendimento deve ser nesse sentido, de que essas medidas não ficam proibidas, de que os estados teriam uma certa liberdade para cuidarem dessas questões. Como eu disse a vocês, as previsões contra a pena de morte, né, quanto à pena de morte, trazem inicialmente só um compromisso provisório. O pacto mesmo para abolir a pena de morte vai ser o segundo protocolo facultativo, né, o tratado que traz de verdade essa abolição, nós vamos estudar aqui na sequência. Então, o artigo 6º, muito importante. No artigo 7º, nós temos a proibição à tortura e a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, com uma novidade. O pacto diz expressamente que nenhuma pessoa pode ser submetida sem seu livre consentimento a experiências médicas ou científicas. Não temos essa previsão expressa na nossa Constituição, então é uma novidade. Vejam aí um direito que nós ganhamos com o pacto, não é? Porque ele amplia o nosso rol de direitos, não está na Constituição, ganhamos com esse tratado. E sabemos, né, o quanto, especialmente no pós-Segunda Guerra, houve uma preocupação de combater a tortura, até por causa dos regimes totalitários que nós tivemos, de toda a barbárie aí na Segunda Guerra, em especial o nazismo. Então, já existia, né, uma preocupação com a proibição de tortura. Teremos depois uma convenção específica sobre o tema, uma convenção da ONU para combater a tortura, que nós teremos possibilidade de estudar, mas já coloquei aqui para vocês o conceito de tortura com os seus elementos, só para vocês já irem fixando isso aí, né? Então, também um artigo importante. O artigo 8º, ao lado do artigo 6º, está dentre os mais cobrados. É o que proíbe escravidão e tráfico de escravos, e a servidão, de uma forma geral, né, ficam proibidos. Então, ninguém pode ser submetido à escravidão, servidão, está proibido o tráfico de escravos, e aqui os autores dizem que devemos fazer uma interpretação extensiva, não só o tráfico de escravos, mas o tráfico de pessoas, de uma forma geral, fazendo uma atualização do texto, né? Isso incluiria a proibição do tráfico de mulheres, crianças, obviamente. O direito internacional dos direitos humanos condena qualquer tipo de tráfico de pessoas. Só que as bancas gostam de perguntar o item 3 aqui desse artigo 8º. Vocês vão focar
naquilo que não se considera trabalho forçado ou obrigatório. Então, já sabemos que ninguém pode ser submetido à escravidão ou servidão, nem a trabalho forçado ou obrigatório. Mas o que não se considera, coloquei aqui em destaque para vocês, ó, é isso que as bancas gostam de perguntar. Exigir de um indivíduo que esteja cumprindo uma decisão judicial, uma pessoa presa, condenada, qualquer trabalho ou serviço, que não seja um trabalho que viole a sua dignidade, isso não viola direitos humanos. Em termos mais simples e objetivos, obrigar o preso a trabalhar. Olha como que as bancas colocam para confundir vocês. O trabalho obrigatório do preso não é considerado trabalho forçado ou obrigatório. Correto. No sentido de obrigar o preso a trabalhar em condições normais e dignas não viola direitos humanos. Isso não é proibido, tá? Acho que essa é a principal pegadinha do artigo. Obrigar o preso a trabalhar, se isso não violar sua dignidade, não é violação de direitos humanos, não se considera violação. O serviço militar ou equivalente, né, a prestação alternativa que seja imposta aí pelos países, isso também não viola direitos humanos. Um serviço exigido em caso de emergência ou calamidade que ameacem o bem-estar da comunidade. Então, países que passam por guerra, por exemplo, as pessoas depois serem obrigadas a trabalhar para reconstruir o país. Isso não é considerado violação de direitos humanos. E nem o que nós chamamos de obrigações cívicas normais. Isso também não viola direitos humanos. Ser mesário nas eleições, ser jurado no tribunal do júri, nada disso se considera trabalho forçado ou obrigatório, tá? Então, memorizem especialmente o que está aí de vermelho no texto de vocês, que é o que as bancas preferem perguntar sobre esse artigo. No artigo 9º, proteção da liberdade e segurança pessoais, ninguém pode ser preso arbitrariamente, nem privado da sua liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e respeitado o devido processo legal. Quando uma pessoa é presa, ela tem o direito de ser informada das razões da prisão e ser notificada das acusações que são formuladas contra ela, para que ela possa se defender. Item 3, muito importante, qualquer pessoa que seja presa em virtude da prática de crime tem direito de ser conduzida sem demora à presença de um juiz, ou de outra autoridade, né, que tem esse poder aí por lei para exercer essa função. Para quê? Para essa autoridade analisar a legalidade da prisão. Se a prisão for ilegal, obviamente, vai ser posta em liberdade. Essa análise deve ser feita em prazo razoável. A prisão preventiva não pode constituir regra geral. A ONU criticava muito o Brasil porque o Brasil prendia muito. Então, a nossa lei, em 2011, se não me engano, que houve uma reforma aí, né, para falar de prisões provisórias, aquela lei foi elogiada pela ONU, porque a prisão preventiva não deve ser a regra geral, mas claro que a soltura pode ser condicionada a algumas garantias, né, para fazer com que a pessoa depois compareça aos atos do processo ou compareça para executar a sentença. Sempre devemos ter assegurado um direito de recorrer a um tribunal para esse tribunal decidir sobre a legalidade da prisão e ordenar a soltura, se ela for ilegal. E se uma pessoa for vítima de uma prisão ilegal, vai ter direito à reparação. Aqui, gente, nesse artigo, eu destaco o item número 3, que já está aí de amarelo, porque o Supremo se baseou também nesse artigo 9º, item 3, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, além de uma previsão que está lá no Pacto de San José, porque são dispositivos que garantem o que nós chamamos no Brasil de audiência de custódia, ou pode aparecer como audiência de apresentação. Não temos esse direito na Constituição, mas está aqui no Pacto dos Civis e Políticos, está no Pacto de San José,
Em 2015, o STF, ao julgar a DPF 347, quando ele reconheceu um estado de coisas inconstitucional no nosso sistema penitenciário, ele determinou a realização dessas audiências. Depois veio uma resolução do CNJ para regulamentar, e com o pacote anticrime, essas audiências foram parar lá no Código de Processo Penal. Hoje ainda temos críticos, mas a sua exigência nem se discute mais, não é? Então, de onde vem esse direito dos tratados internacionais? Então, é fundamental que você conheça isso para conseguir falar do Instituto da Audiência de Custódia. Então, uma pessoa que fala só da decisão do Supremo, do Código de Processo Penal, da resolução do CNJ, está no nível. Quem vai buscar lá nos tratados essa origem está em outro nível, que é o que vocês vão conseguir fazer para desenvolver uma eventual questão sobre o tema. E mais, onde é que vocês podem buscar isso? Além dos pactos, lá no século XVII, lá na lei de habeas corpus dos ingleses, lembram-se disso? Que os ingleses regulamentaram o habeas corpus e tinham já essa intenção. Uma pessoa presa tinha que ser levada à presença do juiz, não basta avisar o juiz, é para levar à presença do juiz para ele decidir sobre a legalidade da prisão. Nós vamos falar mais sobre audiência de custódia quando estudarmos o sistema americano, tá? O Pacto de San José, mas já aguardem aí audiências de custódia ou de apresentação asseguradas pelo artigo 9º, item 3, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Artigo 10. Esse aqui é interessante, ele vem garantir humanidade e a própria dignidade de uma pessoa, mesmo quando ela esteja presa, mesmo quando ela tenha cometido um crime, ela não perde a sua característica, né, a sua essência como pessoa, então todos os seus direitos devem ser respeitados. As pessoas que estão processadas, em regra, devem ser separadas das condenadas. Percebam que é em regra, salvo em situações excepcionais. Então, deve haver um tratamento diferenciado, essa é a regra. As pessoas processadas jovens, quando o ordenamento jurídico admite isso, como é o caso do Brasil, para os maiores de 12 anos, né, devem ser separadas das adultas e julgadas o mais rápido possível. Então, nós não temos julgamento de crianças, mas temos do que aqui para nós a classificação é como adolescentes. No cenário internacional, a gente vai ver que menor de 18 anos é considerado criança. Exige-se uma justiça especializada, nós temos, e que o processo seja o mais rápido possível. Atenção ao item 3. Muito cobrado em provas. O objetivo do sistema penitenciário é sempre reforma e reabilitação moral dos prisioneiros. Reforma e reabilitação moral dos prisioneiros. Nunca castigo, punição, retribuição, jamais. Reforma e reabilitação moral dos prisioneiros. E isso nem sempre coincide com o que a gente tem, né, no nosso ordenamento jurídico interno. Então, muito cuidado com isso, porque a pena não tem caráter retributivo, conforme os tratados internacionais. Ela tem um objetivo claro de ressocialização, reforma e reabilitação moral, tá? Então, muito cuidado, porque vocês sabem mais aí do direito penal, mas se não me engano, no nosso Código Penal tem a ideia de retribuição, não é isso? Então, cuidado para não confundir. Artigo 11 diz que ninguém pode ser preso por não cumprir como obrigação contratual. Liberdade é a regra, mesmo para quem pratica um crime, não é? Claro, obviamente, antes de ser condenado. Imaginem ser preso só porque não cumpriu uma obrigação contratual. O pacto não admite isso. Então, aqui nós não temos nenhuma ressalva para a chamada prisão civil, diferentemente do que acontece no Pacto de São José, que admite a prisão civil do devedor de alimentos, como a gente vai ver. Nenhum deles admite a prisão do depositário infiel, inclusive por isso ela não acontece mais no nosso ordenamento, tá? Então, vamos fechar aqui no artigo 11 para não ficar grande esse vídeo e daqui a pouco nós voltamos a partir do artigo 12. Até já!